A adoração é muito legal a gente falar sobre isso, porque tipo, tem uma grande diferença entre as duas coisas, né? Por isso que se chama louvor e adoração, não louvor adoração, ou adoração louvor. Então, assim, acho que uma das coisas principais que a gente tem que parar para analisar no contexto de adoração é isso daí, né, cara? Que é tipo, não é baseado só no vou cantar uma música, vou tocar o meu instrumento. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Juan, sou estudante de música, sou líder do Ministério de Louvor na Evangélica Batista Camburi e sou esposo da Sara. Eu sou a Sara, faço arquitetura pela Universidade Multivida de Vitória. E hoje a gente está recebendo Larissa e Isabela. Os convidados Larissa especiais. é médica, ministra de louvor e tecladista na Igreja Verbo da Vida. Prazer, gente, estar aqui de volta com vocês. Saudades de todas. Não sou no nível do Juan na guitarra, né? Mas eu chego lá. E é um prazer estar aqui hoje. E a gente também está com a Isabela, como o Juan disse, que é a irmã gêmea da Larissa, é engenheira civil e também ministra de música na Igreja Verbo da Vida. Prazer estar aqui com vocês. Pra gente é uma grande felicidade estar aqui comentando um pouquinho sobre aquilo que a gente ama falar, né? Que é sobre louvor, adoração. Gosto muito de música, de cantar, de compor também, de estar com pessoas que gostam disso também. E é isso, acho que a nossa vida desde sempre resumiu muito com isso, né? Com cantar, com adorar o Senhor através de canções. E está sendo ótimo estar aqui com vocês falando sobre isso um pouquinho. Oiê! Eu sou a Isa Mendes e faço parte do time de mídias da Rede Atos. E antes de seguirmos o episódio, temos alguns anúncios para vocês. Se você não quiser ouvir nossas publis, você pode pular para 3 aleluias e 31 glórias a Deus. Mas fica com a gente, vai ser rapidinho. Programação da igreja. Quinta-feira nós temos nossos cultos de Quinta Profética. O fluir do Espírito Santo tem sido maravilhoso, é sempre 7h30. Venha com sua família e receba o que Deus quer revelar a você. Domingo temos a nossa celebração, é sempre 7 horas. Venha exaltar o nosso Deus com muita expectativa. Participe conosco. E você, já participa de uma célula? Somos uma igreja de células e durante todos os dias da semana, e em horários diversos, temos reuniões com os nossos irmãos e chamamos isso de Irmãos. Se você ainda não participe, envie uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais. O nosso evento mais aguardado da igreja está chegando, é o Reaviva. É dia 30 de junho, 1 e 2 de julho. Se você ainda não fez sua inscrição, corre, que ainda dá tempo. Se você já participou, compartilhe com a gente a sua experiência com o Reaviva nas nossas redes sociais. O nosso Instagram da igreja é Evangélica Batista Camburi e o da Rede Atos é Atos ABC. Dia 21 e 22 de julho, às 7 horas, teremos 24 horas de adoração aqui na igreja. Para quem não participou, são literalmente 24 horas que adoramos o nosso Deus com louvores, orações e toda a expressão de adoração, sem parar. São literalmente 24 horas, aqui na nossa casa ABC. Estou esperando você, hein? É aqui que eu me despeço de vocês. Até mais, família! Bom, então vamos lá para vocês o que é adoração, né? Adoração, para mim, é mais do que cantar, né? É mais do que uma música lenta, com aquela guitarrinha, aquele riff de fundo, sabe? Aquele tecladinho no pad. É mais do que isso, né? Adoração é realmente o estilo de vida. Vai além do momento de música, vai além do culto na igreja, vai além de um momento de oração com Deus. É algo que você carrega onde você estiver, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja no tempo de lazer, seja rindo, brincando, seja orando, não importa. A adoração é aquilo que você expressa diante de Deus, diante das pessoas, com aquilo que você está fazendo, né? Com suas palavras, com suas ações. Pode estar adorando a Deus com tudo isso. Complementando aí o que a Isa falou, né? Adoração realmente assim é algo que todos nós fomos chamados para fazer.
Tem gente que às vezes fala, mas eu não sou adorador porque eu não sei cantar, porque eu não sei tocar. Então, não. Todos nós fomos chamados para ser adoradores. Até porque na palavra fala lá, né, em João, no capítulo 4, no verso 23, fala que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e Deus procura verdadeiros adoradores. Ele não procura filhos, ele não procura cantores, não procura, né, tocadores, enfim, instrumentistas, ele procura adoradores. Então ele procura cada um de nós. E se ele procura, né, é porque ele não tá é muito fácil de achar os verdadeiros adoradores. Então é algo que nós fomos chamados para viver em adoração. E independente de saber tocar ou cantar, de mexer com música, até porque a adoração vai além só de música, né? E como vocês diferenciam louvor e adoração? Louvor já vai para uma área mais relacionada realmente com a música. Louvar a Deus pela própria Bíblia, né? Lá no Salmo 150 fala: louvai a Deus com saltérios e com harpas, com os batuques, com violão, com cordas. Então o louvor está realmente intrinsecamente ligado à música. Mas, de novo, louvar não é só para quem sabe cantar ou sabe tocar. Se você está na igreja e, independente de você é afinado ou não, você louva a Deus com uma música, com uma canção, com palmas, com, enfim, danças também. Tá tudo ligado ali. Você está louvando a Deus, mas está relacionado com música. Diferente da adoração, que vai além só da música, né? A gente pode adorar a Deus através da oração, a gente pode adorar a Deus ofertando para um irmão, porque aquele irmão recebe aquele valor e dá graças a Deus e adora a Deus também. A gente pode adorar a Deus de várias formas. E na prática, eu acho que louvar é quando você também está elogiando a Deus, engrandecendo a Ele por aquilo que Ele faz, porque Ele é bom, porque Ele tem operado grandes coisas nas nossas vidas, tem cuidado de nós. Então, quando a gente canta canções sobre isso, sobre aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele já fez ou que irá fazer, eu acredito que seja realmente louvor. Agora, a adoração é algo mais profundo, assim, que vem do coração, que não necessariamente é uma música, mas é uma palavra de gratidão, é algo que vem realmente nada premeditado, ou já escrito, ou já orientado, sabe? Cada um tem uma forma específica de adorar a Deus e, não resumindo, óbvio, a música. Sim, o louvor é como se fosse um instrumento para ser usado na adoração. Né? É uma partezinha, né? Assim, toda é adoração. Ela é importante para conseguir manter essa conexão com Deus, né? Foi isso que a gente perdeu no início, essa conexão. E já aproveitando, eu sei que tá meio fora do script, mas eu trouxe um livro que eu queria até indicar. Eu tô lendo esse livro, é maravilhoso, Uma Vida em Chamas, do Rick Renner. E eu queria só ler um trechinho que ele fala aqui sobre adoração, no capítulo que ele fala de incendiados pela adoração. Ele fala assim: para a maioria das pessoas, a adoração é para satisfazê-las ou agradá-las, e não para honrar ou agradar a Deus. É impressionante que poucos dos que frequentam regularmente os cultos de adoração argumentem que a adoração é algo que eles fazem primeiramente para Deus. Um percentual substancialmente maior dos frequentadores afirma que frequentar os cultos é algo que eles fazem para o próprio benefício e prazer. A gente cresceu na igreja, então acaba que vai virando uma rotina. Então, às vezes, acaba que acha que ir para a igreja é só ir lá bater um ponto e pronto, cumprir meu objetivo de domingo à noite, que é ir para a igreja. Sendo que a adoração que a gente está fazendo ali é muito mais do que isso. O louvor que a gente expressa ali na hora de levantar as nossas mãos e de louvar a Deus é muito mais do que um ritual de levantar as mãos, de bater palma e cantar uma canção, né? Então a gente tem que ter isso muito fundamentado no nosso coração para que aquela atmosfera que a gente gosta, eu como, né, musicista, eu gosto assim da música, do som, da igreja cantando, da igreja, da voz, de ficar assim, só o tecladinho, vai sair, é algo assim sobrenatural, muito né, que a gente gosta mesmo. Mas assim, é importante a gente diferenciar o ambiente de adoração daquele que deve ser adorado, que é Jesus. Tem um outro livro que eu li, Experimente o Sobrenatural, que ele dá um exemplo de uma pessoa que vai para um aniversário, e aí o aniversariante está lá, você conversa com todo mundo da festa, você aproveita os doces, as comidas, a pipoca, enfim, pula na cama elástica, né, um aniversário de criança, mas você não chega para o aniversariante e não dá o presente para ele. É a mesma coisa que às vezes a gente acaba fazendo na igreja. A gente entra, a gente participa daquela atmosfera, a gente ama aquela atmosfera de adoração, mas acaba que aquele que tem que ser o centro das atenções, acaba que não é reverenciado, né, no nosso coração. Então isso acontece em muitas igrejas, né, atualmente falando. E sobre essa questão também de ter um estilo de vida, de adoração, como que é importante isso para o cristão, porque a gente se resume a adoração ao culto. Mas desde quando adorar é só isso, sabe? Tem um livro que eu também ia indicar, do John Bevere, acho que é, sei lá como é que fala, que chama Paixão por Sua Presença, que ele questiona, ele fala assim, por que nós como cristãos nos conformamos com o cristianismo sem a presença de Cristo?
sem esse estilo de adoração, que tipo de vida cristã seria essa de se resumir a uma vida sem adoração? Então, assim, eu não vejo como uma vida de um cristão não está ligada a uma vida de adoração. Uma coisa que eu penso muito também sobre adoração, na nossa ministração de adoração no Reaviva, fala sobre a adoração ser comparada a um casamento. Por exemplo, se eu casado com a Sara, chego em casa todo dia e só cumprimento ela com um aperto de mão, ela vai pro quarto e eu fico na sala vendo minha TV. É como se a gente estivesse resumindo todo esse relacionamento com Deus a só ser sabe? Tipo, um aperto de mão. Eu não aprofundar isso a esse nível. Então, a adoração é justamente isso, esse aprofundamento no relacionamento, que no caso do casamento é ter toda essa intimidade, né? Que a ponto de você conhecer a pessoa só no olhar, sabe? Tipo, de eu chegar em casa e estar meio estressado, ela já sabia que eu tô estressado. Ou dela falar alguma coisa pra mim, eu já entender que, não, hoje ela não tá num dia muito legal. Isso. Então, assim, o nível de relacionamento com Deus que a gente tem que ter para essa adoração genuína, digamos assim, a adoração verdadeira, tem que ser muito profundo. E é algo que a gente tem que estar disposto, né? A gente, igual a gente falou muitas vezes, vocês falaram, muitas vezes a gente vem na igreja bater ponto, a gente se distrai, porque a gente tem muitas coisas para fazer, todo mundo tem uma vida cheia, tem trabalho, tem que estudar, cuidar de casa, afins e enfim. A gente chega na igreja às vezes muito já cheio, né? Como o pastor Flávio às vezes fala, a gente já chega cheio. E como é que Deus pode nos encher? Como é que a gente pode ter esse momento com Ele se a gente não se esvaziar, né, das coisas do mundo? E aí a gente pode até levantar a mão, cantar junto com a igreja naquele momento, mas a nossa cabeça não está ali. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente também vive de eventos. Quando, igual uma festa de casamento, você vai lá, tem muita comida gostosa, aí você come, e aí você ficou cheio. Aí depois disso você não vai comer mais pro resto do mês, até vir outro casamento, até vir outro evento, vai passar fome, vai morrer. Porque é isso que a gente leva na nossa vida, é assim que a gente age muitas vezes na nossa vida espiritual. A gente vai num evento, não sei, o Reaviva, por exemplo, como o Juan citou, aí a gente é cheio, se alimenta o nosso espírito e aí depois passa fome até o próximo Reaviva, até um próximo evento. E viver com esse estilo de vida que é a adoração e ter esse estilo diariamente, viver isso todos os dias com Deus. A gente precisa disso, porque senão a gente morre espiritualmente. Também estamos recebendo o nosso pastor Flávio Augusto, pastor presidente da Evangélica Batista Cambori, que também é psicólogo. E hoje vamos falar da relação entre o lema da nossa igreja, estabelecendo uma cultura de bênção, e a adoração. Seja muito bem-vindo, pastor Flávio. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. E falando sobre adoração, que é um tema muito bacana, muito legal, porque adoração é vida, né? Adoração é quem nós somos, adoração é aquilo que a gente é. E a primeira pergunta que eu já quero lançar para o senhor é: o que é adoração? Adoração é um estilo de vida. A gente adora o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Na verdade, não existe um lugar para adoração. O lugar de adoração é o nosso coração, é em espírito e em verdade, né? Acho que aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana na beira do poço, fala: olha, está chegando o dia que não é aqui, nem em Jerusalém, não é em Jerusalém, nem aqui, mas em todo lugar onde você estiver em espírito e em verdade. Parafraseando, né? E esse em todo lugar é porque o Senhor, a partir do momento que você rende o seu coração a Ele, Ele está com você em todo o tempo. Por isso, Emmanuel. Então, a adoração é um ato de vida, é um estilo de vida. A gente adora o Senhor no banheiro, a gente adora o Senhor quando está dirigindo, a gente adora o Senhor no trabalho, a gente adora o Senhor até mesmo dormindo, cara. Porque Deus guarda nos nossos sonhos também, né? E mesmo quando nós estamos inconscientes, o nosso pensamento está dando conta daquilo que aconteceu durante o dia. Então, isso, se no seu dia você está adorando, é evidentemente que no seu estado onírico, olha que palavra bonito, que você também vai estar adorando, porque Deus guarda a nossa psique. Então, a adoração é um estilo de vida para honrar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente pode passear pela Bíblia, cara, em cada curva da palavra, a gente vai encontrando exemplos, né? Então, de Gênesis a Apocalipse, você tem coisas relacionadas à adoração. Qual a importância da sinceridade e da verdadeira entrega na adoração?
Deus não resiste um coração contrito, né? Isso aí quem falou foi um camarada que aprontou pra caramba na vida. Então, assim, isso é bem legal a gente ter essa ideia da sinceridade diante de Deus. Se Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo, por que eu vou ficar enrolando com Deus, cara? Exatamente. Sabe, a gente pode enrolar outras pessoas e até mesmo a gente. Mas Deus, cara, poxa, Deus conhece a sua intenção antes de você pensar em fazer alguma coisa. Antes de você pensar em pensar, Deus já sabia. Então, pra que eu vou ficar enrolando Deus? Até porque a sinceridade diante de Deus mostra também um autoconhecimento. É a tal da autoanálise, né? Você conhecer a você mesmo. Né? Os filósofos gregos já falavam, conhece-te a ti mesmo, para você saber seus limites, para você poder saber até onde você pode ir, para você entender a sua fase de vida agora, por que você faz o que você faz nessa hora. Né? Olha o psicólogo falando. Mas você conhecer a você mesmo é muito importante na sua atual fase de vida. Né? E aí, com o passar do tempo, você vai adquirindo outras coisas. Qual a relação entre adoração, jejum e leitura da palavra? São os 3 pilares. Isso é muito bacana, porque se você tem uma conexão com Deus, né? Se você entende que Jesus é uma pessoa, Deus Pai é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, você sai dessa questão de regras, está se relacionando com alguém. E esse alguém, ele precisa ser conhecido. Eu fico imaginando assim, a gente diz que ama, mas até que ponto a gente ama de fato, né? Porque amar, segundo a palavra de Deus, significa que você vai se entregar por essa pessoa, que você vai caminhar por essa pessoa, você vai se doar por essa pessoa, você vai se sacrificar por essa pessoa, você vai investir nessa pessoa. Isso é amar, segundo a palavra. Então, quando eu falo assim, eu amo Jesus, mas eu não leio a palavra, vamos trazer para os nossos relacionamentos. Se eu amo alguém, eu quero passar tempo com esse alguém. Isso para mim é muito simples. Cara, você já conversou com alguém apaixonado? É porque você não lembra de você mesmo. Mas conversar com gente apaixonada é muito chato. É igual você conversar com alguém que está fazendo uma prova pro Enem, ou uma prova uma prova de faculdade, ou concurso público. Qual é o assunto que está na cabeça do coração daquela pessoa? O concurso, a faculdade, ou muitas vezes o Enem, e aí você só fala sobre aquilo. Você já conversou com mulher grávida? É só sobre bebê, nós falamos sobre bebê. Então você está falando sobre aquilo que está ocupando seu coração. Como é que nós cristãos podemos falar sobre tantas coisas e não falar sobre aquele que nós dizemos que nós amamos? É uma incoerência. Então, isso daí já mostra um pouco também se a gente ama de fato ou não, se a gente conheceu de fato Jesus ou não, se a gente tem essa experiência com Ele ou não. Jejum, oração e leitura da palavra é fundamental, porque são disciplinas cristãs que não podem ser renegadas. São disciplinas. E disciplina aqui não no sentido de, que sacrifício fazer isso. Às vezes é, e não vamos ser meninos nisso. Às vezes é, às vezes você está cansado, às vezes você está numa rotina de trabalho, às vezes está viajando e você não encontra um espaço. Mas tem uma outra coisa também que eu aprendi. Quem quer faz. E como que a gente pode entender a adoração como uma resposta nesses tempos de crise, nesses tempos difíceis? Como que a gente consegue parar assim, não, realmente a adoração é a resposta para eu conseguir vencer isso aqui? Aí nós vamos aproveitando essa linha de ansiedade, né? A gente pode pensar em Efésios 4, 6 e 7, que nós devemos levar diante de Deus a nossa adoração súplica com ação de graça. E aí acontece uma coisa interessante. A paz de Deus, que excede todo entendimento, que é o verso 8, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, ação de graças, oração, súplica. Isso aqui é adoração, cara. E quando a gente leva diante do Senhor isso, Deus vai guardar a gente. Aí a paz. A paz é o direcionador. Então, como é que eu sei que eu posso tomar uma decisão no meio do caos que está a minha vida? Você tem paz para fazer isso? Pastor, como é que eu vou saber isso? Cara, paz é uma coisa que você sabe. Ou você tem ou você não tem. Se você está em dúvida, o conselho básico é espera, fica quieto, não faz nada não. Né? Então, é essa linha aí que o cristão tem que aprender a seguir. E é muito sutil isso. Isso cada um vai desenvolvendo com o passar do tempo. Por isso que esse andar junto é tão importante. Que você vai descobrir como é que Deus fala com você. E isso é muito bacana, sabe por quê? Porque assim, nós dois somos diferentes. Então Deus vai falar comigo do jeito que eu entendo, Deus vai falar com você do jeito que você entende. Mas é a mesma palavra. Mas o jeito que Deus vai falar é diferente. Você tem irmão? Tem. Então, o jeito provavelmente que seu pai e sua mãe falam com você é diferente do jeito que fala com seu irmão. É diferente. E Deus sabe disso. E Deus conhece os seus filhos. Então Ele vai falar com a gente. Só que a gente tem que aprender a ouvir essa voz.
Esse é o aprendizado que nós estamos sobre a face da terra. Ouvir a voz de Deus. E é isso aí que direciona a gente. Como que a arte pode ser uma forma de adoração dentro da igreja? A adoração, assim como a arte, para mim é a busca do belo. Você buscar o belo, você buscar o transcendente, você buscar aquilo que te inspira, esse é o papel da arte. A arte, ela é feita para te fazer pensar. É o que leva a gente para o transcendente. Transcendente é aquilo que faz a mudança na gente, que é exatamente o papel de Deus. Deus, ele deixou as pistas ao longo da criação, pistas que levam a ele. Num pôr do sol, por exemplo, a gente vai aqui para a praia, a gente pega um pôr do sol ou um nascer do sol, aí você fala, uau, isso inspira a gente, isso motiva a gente, isso é arte da natureza. Na igreja é exatamente isso. O problema é que muitas vezes nós pegamos isso do que acontece dentro da igreja e caracterizamos isso, somente isso como adoração. E não, isso não é isso adoração. Isso também é adoração, mas isso é uma forma de culto. Nós estamos cultuando a Deus com as artes, com a música, com a pintura, com a dança. Então as artes têm um papel fundamental dentro do contexto de culto e até de desenvolvimento de dons, de talentos. Aí nós vamos entrar em outras áreas aí, Sim. né? Dentro das artes, né, você já citou a música aí, por exemplo, assim, qual é esse nível de importância da música que leva a igreja à adoração? Eu acho que a música é a natureza. A música é a natureza. Jó fala que Deus falando onde você estava quando as estrelas da alva cantavam alegremente. Tudo tem música, tudo gera música, tudo vibra. A vida vibra, a vida é uma frequência, né? Então, se você olhar, estou viajando aqui, tá, gente? Estou viajando com força. Mas se você olhar, cada molécula do nosso corpo, ela vibra porque está viva. O que é a morte? É a ausência de movimento. Então, quando a gente entra em repouso dentro dessa matéria, morreu. Mas a música, ela é vida, porque tudo vibra dentro de uma frequência. Tudo tem uma frequência. Então, música é vida, certo? E a música, ela faz uma parte da adoração fantástica. E isso daí é uma coisa bem legal, porque se for pegar aí, por que Satanás tem tanta raiva do homem? Porque o homem foi colocado no lugar dele, cara, para adorar. Exatamente. É só isso. É ciúminho bobo. Então, a gente está aqui para adorar, né? Nós somos criados para louvor da glória de Deus. É isso que a palavra de Deus diz sobre nós. De pessoa para pessoa, né, digamos assim, como que a adoração pode influenciar nesse relacionamento? Adoração é relacionamento. Eu sou no público aquilo que eu faço no meu meio privado. A adoração na igreja é a mesma coisa. Você vai adorar na igreja se você adora em casa, cara. Se você não adora em casa, você vai chegar na igreja, você vai ficar igual um peixe fora d'água, porque não é natural. A gente percebe isso, é nítido. Quando alguém pratica alguma coisa em casa, você chega na igreja, é natural para você fazer. Você faz uma coisa que é natural. Quando você não faz, você não sabe fazer. Se você não sabe fazer, se você não treina no secreto, você vai ser descoberto em público. Então essa questão da adoração em casa, com a sua família, é de suma importância. Eu vejo isso, um reflexo muito grande dos filhos, muitas vezes. Filhos que veem seus pais adorando, lendo a Bíblia, orando, eles têm uma propensão muito maior de serem mais seguros, mais desenvolvidos em termos de pessoa, de emoção, em termos profissionais, de serem adultos responsáveis e conscientes daquilo que fazem, do que de pais que, mesmo sendo cristãos salvos, não fazem as disciplinas espirituais. E às vezes as pessoas, elas não dão a devida importância para esse momento de comunhão e adoração em família. Digamos assim, um culto doméstico. Uma das experiências que eu tenho quanto a isso é que esses momentos começaram a gerar a minha identidade como adorador. Sabe? Legal, cara. Porque quando eu comecei a tocar, né, de fato, né, comecei a aprender e me sair melhor no que eu fazia, eu recebia convites, né, de pessoas que são do mundo e tal. Um desses convites que me fizeram, eu cogitei aceitar e comentei, porque eu sempre conversei com meu pai e com minha mãe, e comentei com meu pai, né, sobre isso. Aí ele falou assim, não, você não vai. Eu falei, mas vai ser legal, é questão de música, não tem nada a ver com... Você não vai. A sua identidade é adorador e você não vai. Aí fiquei com muita raiva no momento. Com certeza. Aí eu fiz a minha oração, realmente falando que eu tava com raiva do meu pai, e falei assim, tá, Deus, mas pelo menos me mostra o porquê disso, né? Por que eu não posso, sabe? Porque eu não entendo, na minha cabeça eu não consigo entender, na minha cabeça de adolescente na época. E eu tive um sonho que eu pegava todos os meus equipamentos que eu uso, né, pra tocar na igreja, enfim, e simplesmente pegava todos eles e jogava pela janela e começava a quebrar tudo.
Aí eu acordei, tipo, o que é isso? E Deus falou comigo, se você se afastar e não continuar mantendo a sua identidade de adorador, é isso que você vai fazer. Você tá pegando tudo que eu te dei, jogando pela janela, jogando fora. Então, assim, a importância de ter esses momentos, né, em família, e momentos de que os pais possam transmitir essa identidade para os filhos, né, e as pessoas às vezes não dão essa devida importância. E isso é uma coisa muito legal, que aqui na nossa igreja, um dos nossos, digamos aí, hashtags é estabelecendo uma cultura de bênção, que é justamente isso. Ao estabelecer uma cultura de bênção, a gente saber que existe uma cultura do mundo, e aí sim, existe uma cultura, a cultura do RDT, ou do tal do Reino das Trevas, né? Existe uma cultura bíblica que Deus quer que sobreponha essa cultura do mundo. E essa cultura bíblica é que é a cultura de bênção no reino. Até porque nós não somos mais cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos no reino de Deus. Então nós temos que aprender a cultura. O que é cultura? É um modo de vida, é a língua, como eu como, qual a comida que eu gosto de comer, como eu posso me vestir, como eu tenho que pensar, como eu reajo na situação. Isso é cultura. Essa que é a grande diferença quando você vai para outro país, é você aprender a cultura daquele local. Né? E é essa que é talvez o maior abismo das missões transculturais. É você estudar a cultura, se preparar para a cultura, você entender como pensa aquela pessoa dentro daquela cultura. E nós temos aqui uma cultura do reino. E o reino de Deus já chegou, né, na Terra. Então nós temos que aprender isso. E o culto doméstico é de fundamental importância. Existem várias formas de se fazer isso. Cada família vai desenvolver o seu jeito de fazer. Sim. O importante é que tenha um momento, porque isso vai refletir no público depois. Exatamente. E a adoração, como que ela pode nos ajudar a crescer a nossa fé e a nossa maturidade cristã? A adoração te faz ficar mais perto de Deus. Se você se aproxima de... Cara, não tem como dar errado. Você se aproxima de Deus, você quer fazer o que Jesus faz, você está olhando para Jesus, você quer imitar Jesus, você quer viver a sua vida da melhor forma possível. Se alguém bate na tua cara, você vai falar assim, cara, tá doendo, mas eu te perdoo, porque você está olhando para Jesus. A adoração faz com que a gente cresça. E esse é o processo de santidade que Jesus falou para a gente ficar próximo dele. O senhor quer deixar alguma mensagem sobre a importância da adoração, sobre a adoração do modo geral? Não se retenha na adoração. Fique com medo de adorar. Adore. Vai ter dia que você vai estar adorando com lágrimas nos olhos. Vai ter dia que você não vai querer adorar. Mas você sabe que a partir do momento que você abrir a sua boca, a atmosfera muda, né? O momento do seu coração vai mudar. A adoração, ela abre a porta do coração. A adoração nos aproxima de Deus. A adoração nos faz ver coisas que normalmente nós não veríamos. Coisa maravilhosa é quando a gente entra numa igreja e vê a noiva adorando, cara. É assim, é céu na terra. Aquele momento ali, quantas vezes, né, a gente tá no meio da adoração, cara, eu não quero parar para pregar, para ser sincero. Eu sei que eu tenho que pregar, mas eu não quero parar para pregar. Porque a gente tá num momento de adoração tão maravilhoso ali e isso nos eleva, isso nos faz querer ser melhor, isso nos inspira e nos motiva. Então essa é a importância da adoração. E a adoração direto, o tempo todo. É uma vida e um estilo de vida. Não é só música. E Deus abençoe. Amém. Tem alguma passagem da Bíblia sobre adoração que fala bastante com vocês? A Larissa já citou algumas, mas... Uma passagem que eu gosto muito é sobre Maria e Marta, né, que fala que Marta estava super atarefada. Às vezes a gente está assim, querendo participar, por exemplo, você falou do Reaviva, dá o seu melhor, participe das reuniões, está lá servindo, ou às vezes na rede Atos, ou no momento de louvor, tá? Faz tudo aquilo que no natural a gente pode fazer, mas muitas vezes não está conectado o coração com aquele que está recebendo ali. Marta estava lá super atarefada, fazendo o serviço de casa, e Maria falou, não, agora é o momento que Jesus está aqui. Ele não está sempre aqui, ele está aqui hoje, então assim, eu vou parar tudo que eu tenho para fazer, independente se a casa está bagunçada, independente do que tenho para fazer, eu vou parar para ouvir. Então assim, essa diferença de posição entre Maria e Marta mostra realmente qual é a condição do coração. Porque Deus não quer serviço, Ele não chamou a gente só para servir. Ele nos fez filhos, né? Então e filhos adoram. Então assim, a gente tem que tomar essa posição de Maria mesmo, de parar tudo, deixa as coisas para fazer para depois e realmente ouvir Ele e adorar e estar ali aos pés dele aprendendo sobre Ele. Né? E nessa mesma passagem, a gente estava conversando sobre isso hoje, lá em João 12, que fala sobre Maria, quando ela derramou aquele vidro de perfumes sobre os pés de Jesus, que é uma passagem também que me chama a atenção.
Nessa passagem fala que esse vidro que ela derramou era um custo de 300 denários, que era basicamente 300 dias de trabalho. Aí eu penso hoje, 300 dias de trabalho, 1 ano de trabalho, eu teria essa capacidade de pegar tudo, colocar em um perfume ou em alguma outra coisa, né, física, e derramar assim aos pés de Jesus, como um ato de adoração. Porque realmente a adoração, ela custa alguma coisa para nós. Não é sempre que a gente está ali disposto a levantar nossas mãos e louvar a Deus. Tem momentos da nossa vida que não está fluindo, mas mesmo assim, independente disso, a gente tem que estar ali disposto, porque a adoração não está ligada a circunstâncias boas ou ruins, mas a adoração se resume a Cristo. Então, a nossa vida precisa exalar isso. E a Bíblia fala de quando Jesus viu aquela adoração, outras pessoas começaram a falar mal, mas por que ela está fazendo isso com você? Não era melhor dar esse dinheiro para os pobres, ao invés de derramar para os seus pés? Mas, mais uma vez, Jesus era o centro. Não eram outras pessoas, não eram as circunstâncias, mas era Jesus. E ela viu a importância daquele ato dela, daquele sacrifício que ela estava fazendo. A gente não sabe se aquela mulher tinha mais dinheiro. A gente sabe que ela pegou tudo que ela tinha e derramou naquele perfume e deu. O que aconteceu com ela depois, a gente não sabe. Porque a gente sabe que Jesus fala que até hoje a história dela é contada e ela deixou um legado. E pegando esse gancho sobre que Deus não chamou a gente só para ser servo, né? Para ser filho. E me lembra muito também da parábola do filho pródigo, porque às vezes a gente foca muito na parte do filho pródigo, né, que saiu e se perdeu, mas a gente esquece que o outro filho que não saiu também estava perdido dentro de casa, porque ele falava pro pai, mas eu fiz tudo por você e você deu tudo pro seu filho, você faz uma festa pro seu outro filho que saiu daqui e gastou todo o seu dinheiro e eu que sempre estive aqui e você não me dá nada. E o pai falou, mas você tem tudo que é meu é seu. E ele não aproveitou isso, ele não soube enxergar, ele não viveu esse relacionamento com o pai. Ele fazia tudo, trabalhava na casa, mas não tinha o relacionamento com o pai. Ele se via como servo, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente está vivendo simplesmente como servo, sendo que Deus quer algo mais com a gente. Sim. Ele quer mais intimidade, ele quer ter esse relacionamento de filho. Sim. Como a gente faz para não adorar de maneira errada, digamos assim? Eu acho que, como eu falei, esperar sentir alguma coisa. Você não precisa esperar sentir vontade de adorar, sentir um arrepio, alguma coisa, alguma sensação. Ou não precisa esperar estar com alguém junto, porque meu marido não ora comigo. Ora você sozinho, ora por ele também, sabe? Assim, não precisa de motivos para adorar, né? E também eu acho que orar sem expectativa. Ter momentos com Deus aqui na igreja ou em casa, só por conta de rotina. Orei lá 15 minutos porque eu tinha que orar. Você vai Juan falar pra Sara que ama só porque Deus falou que tem que amar a esposa? Imagina, isso tem que ser algo realmente do coração, sabe? Algo com expectativa, você fazer algo porque realmente ama e deseja estar perto da pessoa. Eu vejo que assim, na antiga aliança, quem era responsável pela adoração era a tribo de Levi e tudo mais, tinham os sacerdotes. Então eles tinham que se banhar, tinham que se arrumar, tinham que vestir uma roupa própria. Né? Tinha toda uma questão de um temor pela presença de Deus, para estar na presença de Deus. Eles não faziam isso de qualquer forma. Então a gente não pode achar que a gente está na presença de Deus de qualquer forma. Aí eu vou estar ali na igreja e tá bom assim. Não. A gente tem que estar preparado. Eles tinham ali todo um ritual de sacrifício para preparar a oferta. Então, a gente, às vezes, na música mesmo, tem que ser os melhores para tocar, tem que ser as melhores canções, tem que ser o melhor ambiente, tem que ser o melhor para Deus. Não é o tá bom, sim, tá bom, tá ok. Não, tem que ser o excelente. Então, isso também é uma forma de adorar, fazendo o excelente para Deus. Chegamos no final desse episódio e vamos fazer um overview dos principais pontos abordados. A adoração, ela não se limita apenas à música ou a culto da igreja, mas ela pode ser vivenciada em todos os aspectos da nossa vida cristã. Ela inclui a forma como nos relacionamos com as pessoas, como tratamos o nosso corpo e saúde, como administramos finanças e tempo, e entre outros. Ela deve ser uma atitude constante de amor e entrega a Deus, que permeia todas as áreas da nossa vida. E não é um fim, mas ela é um meio de nos aproximarmos de Deus e de nos tornarmos mais parecidos com Ele. E é por meio da adoração que nós reconhecemos quem Deus é e quem somos diante dele. E é por meio dela também que nós somos transformados à sua imagem e semelhança. Então a gente não deve ver a adoração como uma obrigação ou como um ritual vazio, mas sim como uma oportunidade da gente crescer em intimidade com o nosso Criador e Salvador.
A gente encoraja vocês a viverem essa vida de adoração, não apenas ter momentos de adoração, mas sim ter a adoração como estilo de vida. E compartilhe com a gente experiências que vocês tiveram de momentos de adoração nas nossas redes sociais. No post desse episódio, vai estar lá no nosso Instagram. Exatamente, Atos EBC. As nossas redes sociais vão estar na descrição. Também vai ter as redes sociais das nossas convidadas, Larissa e Isabela, e o perfil delas do Spotify. Então não deixe de compartilhar a experiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Uma coisa que eu falei também para os meninos uma vez, eu falei, cara, vocês têm que tocar hoje e cantar como se fosse a última vez de vocês. Assim, faz de todo o coração como se fosse a última vez. Vocês não fossem mais voltar aqui nessa igreja, porque vocês vão literalmente morrer e ir para o céu. E quando vocês chegarem no céu, vocês vão falar o que para Jesus? Olha, Jesus, você viu lá o solo de guitarra que eu fiz para você? Você viu o melisma que eu fiz pra você? Me esforcei, não consegui. Sabe o tanto que eu me esforcei? E aí ele vai... Pelo menos eu tentei. Eu tentei. Eu prometo que eu fiz meu melhor. E ele vai falar, sim, eu vi, e eu vi que você fez de todo o seu coração.